Vamos refletir sobre o nosso tema, cuidando e multiplicando. E eu gostaria de me lembrar agora do que encontramos no Novo Testamento, em João 21, sobre a vida do apóstolo Pedro. É muito valioso ali observar que aquele pescador do norte do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, da cidade de Betsaida, que um dia foi chamado por Jesus, aquele rabino diferente, que depois Pedro vai percebendo que se trata do Messias esperado, e ele se apresenta como o Emanuel, o Deus entre nós. Ele é o profeta, ele é aquele que traz a última palavra divina. E Pedro realmente fica emocionado e passa a seguir a Jesus, e com toda a sua instabilidade, a gente vê Pedro muitas vezes ali se apresentando como a pessoa mais ligada a Jesus. Ele está lá no Monte da Transfiguração e altamente emocionado. Ele faz parte do grupo dos mais próximos, você sabe, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus é preso, ele avança ali no guarda, e corta a orelha do servo ali, que é o Malco, e ele insiste que ainda que todo mundo venha a abandonar Jesus, ele jamais faria isso, e ele se apresenta de fato como alguém que tem uma postura diferenciada. E muitas vezes nós podemos até perceber mesmo uma situação assim em que Pedro tem uma atitude única, e é interessante que, vamos ver, quando nós estamos aqui na Semana da Paixão, na Páscoa, quando Jesus está em Jerusalém, no terceiro ano do seu ministério, ele vai ser preso e vai ser entregue na mão dos romanos para a sua morte e paixão. Vamos perceber que Jesus tinha dito para ele, olha, porque ele se antecipou e disse que jamais, ainda que todos falhassem, ele iria manter-se firme numa espécie de declaração assim de fidelidade diferenciada. E o que aconteceu? Pedro não sustentou a situação. A gente vai ver que ele, mediante simples pergunta de uma serva ali, de uma empregada, digamos assim, ele negou a Jesus, mesmo avisado de que iria fazer isso, e por 3 vezes, e o galo cantou. E Pedro, então, naquela noite, que foi noite de quinta-feira, quando Jesus foi preso, Pedro, amarguradamente ali, machucado, tendo falhado, acabou vendo o mestre sendo levado prisioneiro, e ele então não pôde fazer nada. Jesus foi levado para Pilatos, depois para Herodes, para Pilatos, finalmente condenado, julgado. E eu fico imaginando, depois de tudo isso, como é que está a cabeça de Pedro? Como é que Pedro vai enfrentar toda a situação? Digamos assim, ele vai sofrer aquilo que é a marca de muita gente hoje no contexto da comunidade da fé. Quando nós não conseguimos encarar os nossos próprios erros, os nossos equívocos absolutos. E aí, nós sabemos da história, Jesus vai ressuscitar, e Pedro fica sabendo, corre lá e vê o lugar vazio do túmulo, conversa com as mulheres, nota-se lá o protagonismo de Maria Madalena. Mas o interessante é que Pedro nunca teve ainda nenhum encontro direto com Jesus. O que vai acontecer? João 21 vai nos revelar. Nós temos Pedro com os discípulos de volta, porque não temos mais nenhuma proposta de caminhada com Jesus, o nosso seminário, com o nosso rabino especial fechou. Então vamos voltar para a nossa vida, vamos tentar pescar, viver lá na beira do lago novamente. E aí eles colocam ali a sua tristeza, e a sua dor, e vão lá para
pescar, e pescam a noite toda e não conseguem pegar nada. Quando está amanhecendo o dia, logo cedinho, eles observam, né, que tem alguém ali na praia, e isso certamente pela questão da geografia, do local, da tradição, uma série de situações. Isso na parte noroeste do lago, não muito longe da própria Betsaida e pertinho, na verdade, de Cafarnaum, né? Que era a cidade, né, fundamental, sede do ministério de Jesus, onde ficava a casa de Pedro, tal. E eles então estão ali pescando, tal, e de repente, quando observam aquela cena, e aí certamente João, o discípulo a quem Jesus amava, diz para Pedro: é o Senhor. Aí Pedro não aguenta, né? Ele vai lá e imediatamente coloca a sua capa e se lança na água e vai, né, com todo o seu impulso, o seu coração, a sua boa vontade, nada ali cerca de 90 metros, né, e os discípulos vão vir atrás depois, né, até porque Jesus tinha dito: olha, vocês podem jogar a rede do lado aí do barco e eles pegam 153 grandes peixes, como nós sabemos do relato, né. E aí então Pedro chega na praia antes, né, porque aquilo que acontece realmente é muito diferenciado. E quando ele chega ali, é interessante que existe um certo silêncio, né? Você vê que Jesus não diz absolutamente nada, Pedro vem chegando, e Jesus está ali preparando o café da manhã, fazendo um peixinho assado, né? E quando Pedro chega ali, é muito interessante o que acontece. Porque Jesus, contra talvez a expectativa de muitos de nós, poderia ter chegado para Pedro e dito: Pedro, eu não falei para você? Eu não disse que a coisa não era bem assim? Por que você insistiu comigo? Que história é essa, né? Como é que você não ouviu o meu conselho? Jesus não toca na ferida, Jesus não chega ali acusando, apertando e dizendo uma série de coisas que seriam, digamos assim, previsíveis, né? Jesus chama ele para comer, né? Eu fico imaginando ali a possível troca de olhares, como é que Pedro está com a cabeça baixa, né? E certamente Pedro se sentindo culpado, se sentindo fracassado, né, precisando de um cuidado especial, está tentando chegar perto do Senhor e não sabe nem como fazer e o que fazer. Quer dizer, o grande problema que nós temos na nossa caminhada, na nossa vida com Deus, é se nós de fato podemos olhar para aquilo que passamos e enfrentamos e entendermos o poder e a força do perdão de Deus. E Pedro então nessa dificuldade chega e em vez de Jesus falar do erro, em vez de Jesus ter dito: olha, eu avisei você, olha, você não prestou atenção, a pergunta de Jesus surpreende muito. Porque a pergunta é: Pedro, você me ama mais do que esses, né? E a gente fica pensando: mas por que esse tipo de questionamento? Duas coisas são especiais aqui. Uma é que Jesus desloca o foco na questão do erro e na culpa e define a proposta do relacionamento que se dá com o próprio Senhor, que é fundamentado no seu amor, na relação que se dá pelo amor gracioso que perdoa e restaura. A segunda questão é que Jesus vai colocar em xeque a religiosidade de Pedro, porque Pedro realmente achava que ele era o melhor discípulo. Ele deixou bem claro, né, que ainda que todo mundo abandonasse, ele jamais faria isso. E aí ele, de fato, não conseguiu cumprir absolutamente nada, ele falhou terrivelmente. E diante desse fracasso, que é o problema que nós temos, nós chegamos para Deus com as nossas propostas, com as nossas ideias, com aquilo que somos, e achamos que de fato somos diferenciados e que vamos resolver porque nós somos A, B ou C. E Deus diz: eu não preciso de nada disso. Se você for caminhar com as suas próprias pernas, como fez Pedro, você vai afundar no mar.
E aí então Jesus começa a cuidar de Pedro e a preparar Pedro para ser um multiplicador desse cuidado. E aí ele diz: Pedro, você entendeu, você me ama. E aí tem toda uma discussão que, não, mas Jesus perguntou se ele gosta e depois ele falou se ele ama. Na verdade, não existe essa distinção no texto, mesmo que o texto use palavras diferentes como filéu e agapau ali. No Evangelho de João, as duas palavras têm o mesmo significado. Primeiro que elas estão traduzindo o conceito hebraico, que é um conceito unificado. Segundo, porque João faz isso mesmo, ele usa duas palavras diferentes por razões de variação estilística. Você vai ver, por exemplo, que no mesmo capítulo aí você vê Pedro falando de Jesus falando para Pedro de cordeiros e de ovelhas. E não quer dizer que cordeiro é uma coisa e ovelha é outra. E também a gente descobre, né, que esses verbos contra a crença popular, né, de que filéu é uma coisa, agapau é outra, eles são usados intercambiavelmente. Não é como se imagina numa análise linguística mais detalhada. E aí então Jesus diz: Pedro, você me ama, né? Porque você precisa entender que eu sustento você com meu amor incondicional, e depois de tudo que aconteceu, eu estou aqui para perdoar você e restaurar você. E Pedro ainda, na sua própria força, né, tenta resistir um pouco. Senhor, tu sabes que eu te amo, olha, eu sou gente boa, eu tenho um grande amor pelo Senhor. E Pedro vai, né, na sua força, tentando ainda meio que subsistir pelo seu próprio poder. E é tão interessante que Jesus vai pela terceira vez. Aí Pedro vai dizer aquilo que você precisa dizer hoje. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus sabe da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa limitação, da nossa inconstância, do nosso desequilíbrio, dos nossos sentimentos ruins, dos nossos pensamentos maus, da nossa decepção conosco mesmos. Deus conhece todas as coisas, e ainda assim, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor incondicional, Ele vem atrás de nós para nos restaurar, para que pelo poder do seu amor e do seu Espírito nós venhamos a ser canal de bênção. E é isso que acontece com Pedro. Pedro cede finalmente. E aí Jesus vai dizer: olha, Pedro, está vendo só o que aconteceu? Você viu como é que eu tratei de você depois de tudo que foi a sua falha, o seu fracasso, o seu erro absurdo? Imagina negar o Senhor depois de tudo que ele viu, do poder, e Jesus avisando antes, e pecado absolutamente intencional, uma covardia muito grande. E Jesus diz: eu restauro você plenamente. Aí ele diz: você agora vai lá e faça a mesma coisa com os outros. Pedro curado, Pedro restaurado, Pedro perdoado, vai mostrar para nós como é que a gente multiplica discípulos com o mesmo amor que Deus usou para lidar conosco. O Evangelho é exatamente esse poder impressionante de cura, da graça, da restauração, do amor incondicional e que dá vida da parte de Deus. E eu acho tão interessante, sabe por quê? Porque quem conta isso pra gente é o evangelista João. E João era uma pessoa, eu diria assim, de certa forma, pior que Pedro. João queria descer fogo do céu para matar samaritano. João, juntamente com a sua mãe e seu irmão Tiago, estavam interessados lá em ter a primazia, o domínio do espaço lá entre os discípulos, e a coisa ficou complicada entre eles, né? João era o filho do trovão, e esse jovem pescador, esse homem que escreve o quarto evangelho, o Apocalipse, um dia ele encontrou Jesus lá na transfiguração de maneira diferenciada e ouviu a voz do céu dizendo: esse é o meu filho
amado, em quem eu tenho todo prazer. E se ele ouviu, né, tanto no batismo de Jesus, mas o fato de Jesus também na transfiguração ser chamado de filho amado, isso definiu para João, mais uma vez, o paradigma desse amor. Então, João 21 é um texto tão interessante, leia com atenção, do verso 1 até o 19, porque João está mais ou menos dizendo o seguinte: olha, Pedro, vai lá, agora é a sua vez, porque eu já experimentei, eu sei o que é amor incondicional e que é graça, o que é receber o cuidado de Deus. E é interessante que esses dois jovens, mais ou menos sem futuro, num lugar perdido do mundo, na beira de um lago limitado e desconhecido, um dia encontraram aquele que ama, que perdoa, que restaura e que muda a vida. E eles foram atingidos por essa graça, foram restaurados, receberam esse cuidado e se tornaram os maiores multiplicadores, junto com o apóstolo Paulo, de tudo aquilo que Jesus ensinou e nos mostrou em sua vida. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar na mesma direção.